Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Foi inaugurado em São Paulo, a cidade que concentra o maior número de espíritas no mundo, um espaço da maior importância, que reúne uma livraria da Federação Espírita Brasileira com espaço cultural e uma exposição de arte que mostra momentos marcantes da história da doutrina espírita, como da época da codificação por Allan Kardec e da trajetória do nosso querido médium mineiro Chico Xavier. Nós vamos falar sobre esta novidade no programa de hoje. Mas antes, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Pão, ouro e amor. Aquele diz: isto é meu. Outro afirma: guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente, para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio, e reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor. No final do mês de outubro, foi inaugurado em São Paulo, no bairro da Lapa, o Espaço FEB, com galeria de arte, livraria e a exposição Chico Xavier, que conta com 51 obras a óleo sobre tela do artista plástico paulistano Napoleão Figueiredo. A exposição dessas telas de Figueiredo mostra os primeiros cientistas e pesquisadores que se debruçaram sobre os temas da espiritualidade, os acontecimentos psíquicos dos séculos XVIII e XIX na Europa e também sobre momentos da vida do médium brasileiro Chico Xavier. O Espaço FEB, nova Casa de Cultura em São Paulo, pertence à nossa centenária Federação Espírita Brasileira, que foi fundada em 1884 no Rio de Janeiro e que vem publicando desde 1932 mais de 200 livros psicografados pelo nosso médium Chico Xavier. E a exposição Chico Xavier já foi também exposta no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, no Memorial do Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na sede histórica da FEB, no Espaço Cultural da Federação Espírita Brasileira, em Brasília, e no Museu do Ciro, em Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Essas 51 telas da exposição Chico Xavier mostram, como dissemos, acontecimentos de manifestações mediúnicas envolvendo nomes conhecidos
antes, durante e depois da codificação do Espiritismo em Paris por Allan Kardec. E já as que mostram a vida do médium Chico Xavier, nós vemos pessoas e momentos marcantes da vida do maior médium de todos os tempos. As obras retratam a vida dele, da infância até as suas memoráveis participações no programa jornalístico Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, no ano de 1971. A maioria dos trabalhos se concentra na atuação de Chico na sua cidade natal, Pedro Leopoldo, onde ele viveu até 1959, quando então se mudou para outra cidade mineira, Uberaba, e na qual ele permaneceria até a sua desencarnação no dia 30 de junho de 2002. A curadoria da exposição Chico Xavier é do pesquisador, produtor cultural e cineasta Oceano Vieira de Mello, conhecido documentarista espírita e fundador da Versátil Video Spirit, e por lançar no Brasil vários filmes e documentários espíritas. E muito importante, a visitação é pública e gratuita nas terças-feiras, das 19 às 20h30. Em breve será divulgado horários para os fins de semana. E o endereço do Espaço FEB em São Paulo, anote aí, é na Rua Guaricanga, número 357, no bairro da Lapa, em São Paulo.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Quem é que já não passou, se deparou com obstáculos durante a vida, com algum tipo de obstáculo durante a vida? É até uma piada fazer esta pergunta, porque simplesmente a vida é feita de obstáculos em todas as direções. Podemos até afirmar que não existe vida sem obstáculos. Acredito que vocês concordam comigo. Bom, entendidos aqui obstáculos como qualquer situação que tem o potencial de nos impedir, né, de nos atrasar ou nos prejudicar em relação aos nossos objetivos. Estamos todos como os veículos que transitam numa estrada. Imaginemos, né? Todos necessariamente estão indo para algum lugar. Vocês já pensaram nisto? Carro andando é porque está indo para algum lugar, tem um objetivo. É só imaginar que nós também estamos, assim como os veículos, caminhando pelas estradas desse mundo, né, em direção a uma direção, né? Essa direção maior é o nosso aprimoramento espiritual, né? Esse caminho que nos leva ao Criador. E este caminho nos é mostrado por Jesus. Jesus, ao trilhar a sua trajetória, o seu caminho, quando ele esteve aqui, ele não foi poupado dos obstáculos de toda a natureza que pretendiam embargar a sua trajetória, a sua missão, o seu destino. No entanto, ele passou por todos, firme nos seus propósitos e lidando com todas as dificuldades, mesmo as mais cotidianas, que o testavam constantemente. Não podemos nos deixar nos paralisar, né, diante das situações perturbantes ou das dificuldades. André Luiz nos traz valiosas reflexões sobre essa questão no livro Sinal Verde, sob o título Obstáculos. E ele começa dizendo que, diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir adiante, ou seja, não se apegar ao obstáculo, como algumas vezes fazemos. Conheço situações em que a pessoa chega a ser um obstáculo do obstáculo. Estranho, mas é verdade. Por vezes deparamos com algum golpe na vida, que pode ser um golpe moral, por exemplo. Na hora chegamos a cair diante de alguma injúria, de uma calúnia, enfim, de uma situação que nos pega de surpresa, né? E ao invés de nos levantarmos quando nós deparamos e prosseguir, ficamos lá no caminho onde o golpe nos alcançou sem nada fazer, só lamentando, nos fazendo de vítimas e culpando aquela situação específica por tudo mais que não dá certo em nossa vida. Uns demoram, mas acabam saindo, mas tem outros que carregam pelo resto da vida o que receberam. Ficam lamentando e tudo mais não vai dar certo, porque afinal eu é que passei por isto e não vocês. É comum ouvirmos essas pessoas falarem desta maneira. André Luiz prossegue: sempre desapontamos alguém e alguém nos desaponta. Óbvio. Por quê? É uma verdade. Já pensaram? Quando temos essa consciência de que somos ainda seres errantes nessa caminhada evolutiva e, portanto, suscetíveis a desapontar alguém, né, a ferir alguém, né, ou seja, ser um obstáculo para alguém, né, nós vamos compreender aquele que nos decepciona, né,
deixando de querer que ele ou ela reze pelo nosso catecismo, pela nossa cartilha, e passamos a aceitá-los como são, sobretudo respeitando-os, e não nos apegando ao fato deles, por algum momento, serem um obstáculo no nosso caminho, porque nós também muitas vezes somos obstáculo no caminho do outro. Depois de um problema, aguarda outros. André Luiz escreve isso, depois de um problema, aguarda outros. Como disse no começo, os obstáculos são constantes e fazem parte do nosso processo evolutivo. Nunca estaremos zerados em termos de problemas, mas eles serão obstáculos impeditivos somente se nós deixarmos. O erro ensina o caminho certo e o fracasso mostra o caminho da segurança. É outra frase. É isto, gente, ó. Erro ensina o caminho certo e o fracasso mostra o caminho da segurança. Aproveitar a experiência chata, dolorosa, né, aprendendo com ela, tirar proveito ao invés de nos lamentarmos, né, e insistirmos que aquilo não tem nada a ver conosco. É sempre o outro, né, que foi o culpado pela situação. Não agir assim. É uma falácia pensar dessa maneira, pois além de não estarmos aprendendo nada com isto, né, ainda nos especializamos em sermos obstáculo, entrave na vida do outro. Precisamos deixar de ter pressa, de passar por cima, de não querer passar pelos obstáculos, pois, como nos fala André Luiz, toda realização é feita pouco a pouco. André Luiz continua ainda dizendo: nos dias de catástrofe, nada de acusações contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir. Ou seja, não jogar a toalha em meio da crise, se descompensar, porque afinal a vida segue, deve continuar seguindo após passarmos pela dificuldade, pelo entrave, seja lá o que for. Como diz André Luiz, peguemos as nossas coisas de onde paramos e seguimos adiante. Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal. André Luiz também nos escreve, então, quem procura o bem, de certo há de sofrer as arremetidas do mal. Prestaram atenção nessa frase? Pensamos de trás para frente, vai. Se há procura ou a presença do bem, é evidente que o mal vai se contrapor e causar dificuldades, né? Não existe mal sem o bem. Vocês concordam? Só existe o mal por conta do bem, porque o mal se contrapõe ao bem. E por fim, André Luiz termina a lição escrevendo: plantar um bem através de tudo e todos, por todos os meios lícitos, ao nosso alcance, compreendendo que, em matéria de colheita, Deus pede tempo ao homem. O homem deve entregar o tempo a Deus, ou seja, tenhamos fé, fazendo a nossa parte, sem nos deixar abater pelos obstáculos, porque é Deus quem está no comando de tudo. Pensemos nisto e um forte abraço, até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria imensa estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre os sofrimentos que nós mesmos provocamos para nós.
O Livro dos Espíritos, no capítulo das penas e gozos terrestres, no item felicidade e infelicidade relativas, destacamos a questão 933 com a pergunta: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E os espíritos da codificação respondem: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes aqueles que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que não lhe dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Allan Kardec complementa esta resposta dizendo: muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme um objeto determinado. Existem pessoas ciumentas por natureza de tudo que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo aquilo que lhes parece estar acima do horizonte e, se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança, que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que outro consideram calamidade. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que a infelicidade o fere. E conclui Allan Kardec:
mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Para concluirmos nossas reflexões sobre a questão 933 do O Livro dos Espíritos, destacamos algumas das várias considerações do espírito miramês a respeito, contidas no livro Filosofia Espírita, que dizem: os sofrimentos no mundo devastam os homens, trazendo-lhes padecimentos de todas as ordens que se possa imaginar, sofrimentos materiais e morais. De certa forma, não se pode deter esses sofrimentos, por serem processos de despertamento espiritual. No entanto, compreender que são eles da nossa culpa é bem melhor para que possamos nos esforçar para nos livrarmos deles. Estamos falando apenas de dois, que são o ciúme e a inveja. São realmente dois vermes roedores da alma e do próprio corpo físico. Como combater essas duas enfermidades, livrar-se dela? Qual o ser humano e mesmo o espiritual que não sentiu ou sente ciúme ou inveja? Todos, embora haja aqueles que já se livraram deles. Os que ainda não sentiram essas duas doenças, talvez se encontrem na fila para sentir suas torturas. Elas, por seu caráter inferior, trazem lições dolorosas para a alma na sua sequência de vida. Como encarnados e por vezes fora da carne, todos sentirão esse estado negativo do espírito, por não terem ainda conhecido a verdade. Os sofrimentos materiais e morais, meus amigos e amigas, somente desaparecerão quando o espírito ascender pelo despertamento dos seus dons espirituais. O tempo se encarrega desse trabalho. Não questionemos a Deus, nem tampouco o responsabilizemos pelos desastres que essas duas forças provocam em nós. O esquema está traçado para o nosso destino, e como Deus é onisciente, Ele já sabe disso, e se deixou que assim acontecesse, é que precisa ser desse modo. Se as almas não fossem torturadas pelos contrastes da vida, como elas conheceriam o outro lado, o da serenidade, da caridade e do amor? Bem-aventurados são eles por terem passado por todas essas experiências e delas colheram a paz verdadeira, o que torna a consciência tranquila, objetivo de nossas vidas. As imperfeições são fantasmas dentro de nós, e à nossa frente, e a consciência em Cristo nos pede para expulsá-las, ambientando-nos com o amor e a caridade, para que a salvação instale na nossa intimidade o sol da verdade e a luz de Deus no coração. Limpando-te do ciúme e da inveja, ficarás livre de muitos fantasmas que corroem a alma, como caruchos invisíveis, os quais não devemos matar, nem nos servirmos deles para a nossa revolta, e sim transformá-los em vida, em experiências e cultivo da própria paz. Amigas e amigos, está em nossas mãos as escolhas a serem feitas para diminuirmos ou aumentarmos os nossos sofrimentos
morais e materiais. Ou crescemos pelo amor ou cresceremos pela dor. Então, vamos trabalhar, sempre fazendo o bem sem olhar a quem e sem questionamentos, seguindo sempre os ensinamentos e exemplos de Jesus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Nós estamos terminando o programa de hoje por aqui, espero que tenham gostado. Compartilhem o link com seus amigos e familiares para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e uma ótima semana para todos.